Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp Cidadania. Que hoje, gente, vai te apresentar um projeto que leva comida de onde sobra para onde falta. Vocês vão entender. Evita o desperdício de alimentos e ainda nutre pessoas em situação de vulnerabilidade. É isso mesmo, eu estou falando do Good Truck. Quem vai falar mais sobre esse assunto, vai apresentar o projeto para a gente é a presidente da ONG, a Renata de Oliveira Gonçalves, que já está em comunicação virtual aqui com a gente. Renata, seja muito bem-vinda. Olá, Bruna, obrigada pelo convite. Estamos muito animados em estarem aqui. Ótimo. Fala com a gente também a nutricionista do projeto, a Rafaela Giovanetti. Seja muito bem-vinda também, Rafaela. Oi, Bruna, um prazer imenso estar aqui e que a gente possa se nutrir também desse conteúdo hoje. Obrigada. Ótimo, vamos juntas então falar e conhecer um pouco a respeito da Good Truck. O nome já diz tudo, né? É coisa boa. Mas, Renata, eu queria que você começasse apresentando para a gente essa iniciativa. Como é que foi a ideia? Como é que você pensou no Good Truck? Como é que foi o lançamento? De onde surgiu essa ideia? E como é que é a atuação de vocês, de fato? Por favor. Perfeito. Na verdade, o projeto se iniciou na cidade de Curitiba, onde a nossa fundadora, a Gabi, ela começou a pensar o projeto junto com alguns amigos, levando esses alimentos do SEASA da cidade até uma cozinha comunitária, cozinhando esses alimentos e distribuindo principalmente para pessoas em situação de rua. O projeto ele foi mudando, a gente foi desenvolvendo novos projetos e no meio da pandemia surgiu uma grande iniciativa que se chama Logística do Bem. E dentro do Logística do Bem, a gente faz esse transporte desses alimentos de onde sobra para onde falta e o alimento in natura. Então, a gente fala sempre de frutas, legumes e verduras que são levadas para comunidades hoje em 6 cidades pelo Brasil, e além de diversas outras iniciativas que a gente tem nas comunidades dentro desses territórios. Então, a ideia surgiu ali como um projeto pequeno, foi ganhando visibilidade, foi ganhando peso também para o projeto, e hoje é responsável por distribuir 26 toneladas de alimentos por mês em 14 territórios pelo Brasil. Nossa, é muita coisa. E pelo que você falou, eu imagino que tenha surgido como uma iniciativa de amigos, realmente, aí depois a coisa foi criando corpo, criando forma, é isso? Quantas pessoas hoje vocês têm na equipe e quantas vocês tinham lá no início? Sim, no começo era uma equipe, obviamente, toda voluntária, eram amigos que queriam ali realmente fazer o bem, alimentar pessoas e conseguir também diminuir esse desperdício de alimentos que hoje no Brasil é gigantesco, não só no Brasil, como no mundo todo. E esse projeto, então, ele iniciou com cerca de 10 amigos. Hoje nós somos em 10 pessoas na equipe, mas de forma contratada. E, para além disso, a gente tem uma equipe de mais de 50 voluntários fixos na nossa operação e mais centenas de voluntários que participam pontualmente das nossas atividades todos os anos. Então, essa iniciativa ela realmente foi crescendo e hoje realmente a gente entrega pelo menos uma vez por dia em alguma cidade pelo Brasil esses alimentos, e a gente tem nutrido aí cerca de 800 famílias por semana com esse alimento, que consegue complementar tão bem as cestas básicas que muitas vezes eles recebem, mas por estarem nesses desertos alimentares, o alimento fresco é muito difícil de ser acessado. Então, esse alimento fresco ele pode realmente trazer nutrição e trazer frutas, legumes para essas crianças e famílias que tanto precisam dentro desses territórios vulnerabilizados. Para a gente trazer quem está assistindo a gente para dentro, de fato, do projeto, eu queria que você me contasse que lugar é esse que falta alimento e que lugar é esse onde sobram alimentos. E como é que vocês descobriram essas duas pontas? A gente já sabe, acho que é de conhecimento geral, a quantidade de alimentos que sobram ali, por exemplo, nos CEASAs ou em restaurantes, em todas as cidades. Mas, para além de tudo isso, a gente tem um desperdício muito grande em supermercados, varejistas e distribuidores no geral. Então, olhando para essas frentes, a gente começou um projeto específico com uma rede de supermercado no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, e a partir dessa parceria a gente entendeu que realmente tem muito alimento em volume para ser realmente redirecionado. E são alimentos, nutricionalmente falando, perfeitos. São alimentos que perdem o valor de venda, mas que, ao mesmo tempo, eles são alimentos extremamente próprios para consumo.
E, paralelamente a isso, a gente vê a fome tomando aí 19 milhões de pessoas no país. Então, a gente olha para esse alimento, busca esse alimento, faz o processo logístico mesmo de entrega até a comunidade, e dentro desses territórios acontece a distribuição junto a lideranças comunitárias, associações de bairro, iniciativas que são locais, que recebem, distribuem e levam esse alimento aí para as famílias, de forma a conseguir realmente distribuir e, claro, prestam contas desse trabalho para a gente, tornando aí uma grande rede do bem que a gente consegue dividir esse alimento aí em centenas de famílias e não só trazer realmente essa comida na mesa, mas também conexão em muitas formas, usando esse alimento como uma grande ferramenta mesmo de transformação e conexão. Ô, Renata, e como é que vocês chegaram a esses mercados, a CEAGESP? Como é que eles receberam a iniciativa de vocês? Vocês já foram, assim, imediatamente muito bem-vindos com a ideia? E como é que acontece hoje a logística? Todos os dias você me disse que existem entregas, né, acontecendo ou aqui em São Paulo ou em outras regiões do país. Como é que isso se dá? É uma pessoa que vai até esse mercado, ou vai até a SEASA e consegue reunir esses alimentos e depois fica responsável pela entrega? Me conta um pouquinho a respeito do dia a dia de vocês. Na verdade, a gente está sempre olhando para esses supermercados e esses varejistas e fazendo um grande trabalho, na verdade, de educação, né? Então, quando a gente chega dentro desses varejistas, eles sempre se assustam um pouco, ficam preocupados ali por uma questão realmente de legislação, por uma questão de que a gente tem um grande tabu realmente na distribuição de alimentos e uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, é um trabalho nosso chegar, educar essas pessoas de que existem sim leis que permitem a doação de alimentos, a gente tem uma legislação completa sobre isso, e conversar e conectar todas essas frentes, porque não é só uma frente do mercado que vai ter contato com a gente, são algumas. Então, a gente primeiro vai passar ali pelo pessoal do administrativo, isso vai esbarrar no financeiro, isso vai esbarrar no setor de distribuição, até o galpão, para realmente ser distribuído esse alimento. Então, é uma negociação que ela acontece ali de forma constante. Inclusive, agora a gente está recebendo e buscando novos parceiros supermercadistas para incluir dentro da nossa operação. E essa ideia é sempre conseguir organizar de uma forma que o mercado consiga fazer essa doação do alimento de forma segura, de forma a que dê pouco trabalho também para eles, para que não prejudique a operação do dia a dia. E assim, o nosso motorista, a gente tem um motorista que ele é terceirizado da equipe, mas que é sempre aquele mesmo motorista que faz essas coletas, até para garantir uma série de protocolos que a gente tem, desde protocolos para buscar esse alimento, para triar esse alimento e para levar esse alimento à comunidade. Então, todos esses processos, eles são feitos com esses motoristas parceiros, que efetivamente fazem esse transporte do alimento até essas comunidades, que muitas vezes estão ali cerca da periferia da cidade mesmo, em locais periféricos, mas não necessariamente também. Temos muitas comunidades em esses territórios de forma padrinhada. Então, toda semana o mesmo território recebe o alimento. As famílias que estão sendo atendidas. Daqui a pouquinho eu vou querer que você me conte um pouco mais a respeito desses locais que recebem os alimentos, que locais são esses, se vocês têm pontos específicos e fixos. Mas antes eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo a Rafaela Giovanetti, que é a nutricionista de vocês, para falar um pouco a respeito desses protocolos, né? A Renata estava dizendo para a gente que existem uma série de protocolos a serem cumpridos, tanto de transporte, né, quanto de qualidade. Rafaela, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da escolha desses alimentos. Como é que ela é feita? Quais os cuidados que vocês têm para que as famílias que vão recebê-los recebam, né, um alimento ali de qualidade que possa ser consumido sem nenhum tipo de problema? Por favor. Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente mais olha para que esse treinamento, que, como a Renata falou, desde a coleta desses alimentos,
o transporte e até a chegada na comunidade possa estar intacto e apto para o consumo, né? E isso faz com que a gente elabore, né? Então, foi uma necessidade que a gente encontrou no meio do caminho de elaborar um documento técnico realmente, com questões relacionadas à qualidade desse alimento, como ele vai conseguir identificar, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma alface que a gente recebeu, a gente vai olhar para essa alface, entender, e esses próprios, tanto os motoristas que estão fazendo esse transporte, eles são responsáveis por essa triagem, bem como também os próprios líderes, as próprias lideranças dessa comunidade que estão recebendo e distribuindo, né? Então, isso faz com que a gente tenha um cuidado extremo, né, quanto à segurança alimentar, disso que a gente está mobilizando a essas famílias. Então, é imprescindível, obviamente, que todos estejam na mesma página, que todos possam contribuir com todo esse processo. Por isso que a Renata traz isso de uma forma tão intensa, no sentido da gente realmente estar conectado, né? Todos os processos estarem conectados com a nossa qualidade. Mas como é que funciona a escolha dos alimentos? Vocês pessoalmente vão lá para ver se o alimento está bom, se está consumível, se está perto da validade? Me conta um pouquinho desse momento em que vocês colocam a mão na massa, escolhendo de fato os alimentos. Como é que é? Isso acontece mediante realmente o próprio doador desse alimento, né? Então, todos os alimentos precisam estar dentro do prazo de validade propriamente, bem como quando a gente fala de frutas, verduras e legumes, também apto para o consumo. Então, elas não podem estar feridas, né, nem machucadas propriamente, porque a gente sabe que, apesar de tudo, todo esse alimento ele vai ter uma responsabilidade, né, sobre a alimentação e a segurança dessa família propriamente, mas quem faz, de fato, essa triagem é o próprio motorista e bem como a liderança da comunidade. Então, a partir disso, a gente consegue ter a assertividade naquilo que a gente entrega. Então, quando a gente fala, né, de passo a passo, é realmente a necessidade desse treinamento estar intacto para que eles possam conseguir visualizar o alimento, conseguir estruturar e posteriormente separar por cada família. Não sei se a Renata quer contribuir com alguma coisa. Quer contribuir, Renata, com esse assunto, ainda falando a respeito da escolha dos alimentos? Acho que, na verdade, a ideia é que seja uma decisão também muito coletiva, no sentido de ter várias triagens para a gente conseguir garantir o melhor alimento chegando na mesa. Então, a gente sabe que os produtos que estão ali dentro do hortifruti têm uma perecividade muito alta, é muito rápido de perder, e para isso a gente também aconselha e traz ali uma parte nutricional ligada à educação de como essas famílias, após também buscar esse alimento, até quando ela pode consumir, e alguns processos de congelamento, de como conservar esse alimento, algumas formas de preparo desse alimento. Então, a ideia é que realmente seja que a gente sirva aquilo que a gente também comeria e compraria dentro da feira. E é isso que a gente passa muito, tanto para os líderes comunitários, quanto para o motorista, quanto para todas as pessoas da nossa operação. E eu digo que muitas vezes eu já vi muitos produtos dentro dessa entrega muito melhores do que eu compraria numa feira. E essa parte de orientação às comunidades que você estava citando, né, para falar a respeito de como pode ser o preparo ou formas de congelamento, quem é responsável por essa parte é a Rafaela? É você, Rafaela? Em que momento a tua parte ali, como nutricionista, contribui com o projeto? Me conta. Isso mesmo. A gente tem como prioridade, né? A gente tem várias frentes de atuação quando a gente fala desse cuidado nutricional propriamente. Então, inicialmente, a gente está falando de uma iniciativa onde a gente leva esse conhecimento a respeito de alimentação e nutrição para a comunidade. Ele tem um nome, né? Saberes e Sabores. E esse projeto, ele vem realmente para apoiar, como a Renata falou, no quesito, né? Quando a gente está falando de conservação desses alimentos, como a gente consegue mantê-los por mais tempo. A gente está falando também em receitas, onde ele pode utilizar a casca, né, integralmente esse alimento, a casca do alimento, ele por completo. Se uma cenoura, né, por exemplo, ela está um pouco mais
de alguma maneira ela está mais feridinha ou ela está mais murcha nesse sentido, como que a gente pode reverter essa situação e fazer uma receita que possa contribuir com o ambiente nutricional daquela família, né? A gente está falando também de descarte correto desses alimentos, né? A gente está falando de uma série de coisas quando a gente fala quando a gente cai nessa pauta do desperdício de alimentos, né? Porque a gente toma muito desse cuidado no sentido de se essa pessoa não tem a informação, né, sobre o que fazer com aquele alimento que ele está recebendo, muitas vezes o desperdício passa a ser também na casa desse cidadão. Então, o que a gente precisa fazer liberando o acesso, né, permitindo o acesso, além disso, é realmente contribuir com a informação para que ele seja capacitado, obviamente, para que ele possa trazer para a alimentação, para a nutrição daquela família nesse sentido. Então, a gente tem esse programa que apoia a comunidade, a gente tem também o programa onde a gente fala com os doadores propriamente, né, sobre o desperdício de alimentos, a gente fala também sobre questões mais relacionadas também a como os próprios voluntários podem ser agentes de mudança, né, nesse cenário. Então, trazendo informação para a hora de fazer uma ação de cozinha, junto com a equipe, né? Então, pensar em estratégias junto com a equipe de nutricionistas, propriamente, que a gente tem também na equipe, para que elas possam pensar em estratégias de conservação desses alimentos também. E como as pessoas que recebem os alimentos recebem essas dicas, Rafaela? Perfeito. É muito interessante, né? Porque o que a gente utiliza de instrumento hoje são as nossas redes sociais, né? E as pessoas se interessam bastante quando a gente fala de receitas, né? Então, as receitas são muito bem-vindas quando a gente fala, né, de uma receita onde a gente consegue utilizar a casca de uma abóbora numa sopa, né? Então, a pessoa já, muitas vezes, quando a gente leva até para a comunidade, a própria comunidade já traz algumas receitas, algumas vivências que elas têm com esses alimentos. Então, é bom porque a gente aproveita desse conteúdo que emerge na comunidade para trazer para os doadores também nesse sentido. Olha, a casca da abóbora, você pode fazer uma sopa, você pode fazer um creme de abóbora, porque nutricionalmente a gente também apoia, né, através dos saberes. Então, é nesse sentido que os doadores também recebem muito do conteúdo do Good Track, desse aspecto nutricional. E, obviamente, que isso incentiva-os cada vez mais a doar, a participar, né, a se engajar pela causa propriamente. Ô, Renata, aí me conta um pouquinho a respeito dos lugares, das comunidades que recebem esses alimentos. Vocês têm pontos específicos aqui em São Paulo ou em outros estados do país? São pontos fixos? São pontos que variam bastante? Como é que é feita a escolha, a triagem? Como é que vocês chegam até essas pessoas? Na verdade, os pontos são fixos. A gente não trabalha com ambientes próprios e fixos do Good Truck. A gente trabalha com pontos da própria comunidade. Então, hoje, a gente sempre chega em algum território embasado e também indicado junto a outras instituições que fazem trabalhos incríveis em outras áreas do conhecimento, então que trabalham com assistência social, que trabalhem com moradia, que trabalhem com outras frentes, né, que não combate a fome e desperdício de alimentos, que é a nossa pauta. E a partir disso a gente identifica dentro desse território alguma pessoa de referência ou algum ponto de referência dessa comunidade em relação realmente a quem conhece aquele território. A gente sempre fala e a gente conversa muito, porque apesar de eu já ter ido muitas vezes para a comunidade, ninguém conhece a comunidade como aquele líder comunitário. Aquela pessoa que realmente está ali no dia a dia e está acompanhando essas famílias. Então, a gente sempre está acompanhado dessas pessoas. Como eu falei, a gente está hoje em 6 cidades. Então, em São Paulo, a gente tem 2 comunidades que a gente está atuando no momento. Uma fica na zona leste da cidade, a outra na zona sul, próxima de Diadema. Mas a gente está, então, em Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Campinas, também com operações acontecendo em todas essas cidades e em algumas comunidades. Então, a gente chega aí a esse número de 14 territórios no momento e sempre trabalhando em parceria também com financiadores, né, que são empresas normalmente locais
ou internacionais também, que apoiam o nosso trabalho, para conseguir realmente fazer todo esse processo. E, para além disso, acho que é super interessante trazer que a gente também fomenta a atuação comunitária dentro desses territórios a partir de atividades de conexão com essas lideranças. Então, chega Dia das Crianças, chega Natal, é claro que a comunidade quer comemorar, é claro que a comunidade quer ganhar um presente, então a gente sempre participa também dentro dessas ativações nesses territórios, dentro dessas datas comemorativas, para além do alimento. Ouvindo você falar assim, eu fico imaginando, pensando, se você já deve ter visto ao longo dessa sua jornada com o Good Truck, alguma mudança na vida dessas pessoas, algum incentivo? Que histórias você encontra quando vocês fazem essas entregas? O que vocês recebem de retorno? Porque eu imagino que exista um retorno que seja muito gratificante fazer um trabalho como esse. Você se lembra de alguma história marcante que você possa compartilhar com a gente? Com certeza, sempre tem muita coisa legal que a gente faz e vou aproveitar para compartilhar duas coisas, mas é rápido. A Fica à vontade, primeira temos é tempo. uma coisa é uma coisa que marcou muito a gente. A gente chegou numa comunidade em Curitiba com frutas, legumes, no comecinho da nossa operação, né? Foi quando a gente tinha começado a rodar o Logística do Bem na cidade. E muitas crianças ficaram extremamente interessadas e curiosas com uma fruta em específico que estava ali. E essa fruta era uma fruta extremamente básica, que é a melancia. E aquelas crianças nunca tinham visto uma melancia dentro da sua completude. Talvez até elas já tenham visto um pedacinho de melancia em algum lugar, mas elas não conheciam e não tinham reconhecimento da fruta especificamente dita. Então, o grupo de voluntários de forma muito sensível, abriu e contou para elas um pouco sobre esse alimento. Então, é isso que a gente gosta de fazer, a gente gosta realmente de apresentar esses novos sabores, e por isso também que a gente tem atividades tanto nesse âmbito de apresentar esses alimentos in natura, quanto também de entregas de refeições prontas, majoritariamente veganas, para trazer novos sabores para a comunidade. E muitas vezes eles no começo ficam um pouco receosos, mas depois falam, nossa, realmente, não precisa de uma carne aqui, isso é muito gostoso, que bom que eu tenho essa possibilidade quando eu não tenho a possibilidade de comer o alimento de origem animal. Então, acho que esse é um primeiro momento. E o segundo é de uma experiência que não é necessariamente minha, mas de uma atividade que foi feita durante os Saberes e Sabores na comunidade de Juiz de Fora. E a ideia dessa atividade foi: a gente passou um formulário para as mulheres ali da comunidade, líderes de família, de quais eram as refeições e qual era o alimento que tinha uma receita na sua família. E muitas delas relataram a broa de milho. E tem uma foto muito marcante de uma das senhoras provando a broa de milho junto com a gente nesse encontro, que foi feito e servido para a gente falar de conexão, para a gente falar realmente dessa afetividade voltada ao alimento. E tem uma foto muito marcante dela comendo com os olhos fechados, assim, e tenho certeza que lembrando de muita coisa boa e entendendo que comer saudável também é fazer escolhas que vão afetar e vão ativar a sua memória, né, do paladar, e que sair um pouco daquilo, né? Ah, o açúcar é o vilão de tudo, o sal é o vilão de tudo. Tá, a gente sabe que precisa comer de forma equilibrada, a gente tem que falar sobre o comer saudável, e sobre o comer mais natural possível, né? Com menos processamento possível, mas ao mesmo tempo, o quanto que aquela broa lembrou, talvez, várias gerações da família dela. Então, são momentos que a gente acaba levando pra gente, momentos que a gente percebe que são bons no fim, né? Porque quer dizer que trouxe o acesso a esses conhecimentos, e que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês hoje. São bons e eu tenho certeza que também são um incentivo para que vocês continuem, né? Esse trabalho que até agora, enfim, está dando muitos frutos. Eu fiz essa pergunta para você, Renata, mas eu não posso deixar também de fazer para a Rafaela, porque eu imagino que você também tenha uma percepção especial aí de tudo que já aconteceu. Rafaela, você tem alguma história, algum acontecimento marcante ao longo da sua jornada com o Good Truck? Nossa, com certeza. Vários, né? Mas eu acho que a gente sempre carrega no peito, como você falou, acho que leva
durante a nossa história, durante nossas atividades, né? Nosso exercício propriamente da profissão, que algumas histórias que vêm para nos nutrir, mas em Campinas, propriamente, né? Eu faço, além de fazer parte da equipe, eu faço parte da equipe dos voluntários em Campinas, então a gente teve a oportunidade de aplicar a escala brasileira de segurança e insegurança alimentar, né, a EBIA, que é um instrumento maravilhoso hoje, que, né, hoje a gente consegue mapear o grau de insegurança alimentar dessas famílias e ao a gente fazer algumas perguntas para determinadas famílias, uma delas me chamou muita atenção, né, claro que me marcou de uma forma muito valiosa, no sentido de que a única fonte, né, o único meio onde ela conseguia acessar os alimentos, né, de frutas, verduras e legumes era através do Good Truck, era através das nossas iniciativas. Então, naquele momento, ela, né, chorou, né, demonstrou toda a emoção que aquele momento, que aquilo significava para ela propriamente. E isso é o que você trouxe. Isso traz um alento para a gente no sentido de continuem fazendo o que vocês estão fazendo, sabe? Continuem, porque isso é muito importante. Porque acho que agora, falando no aspecto nutricional, quando a gente está falando de frutas e verduras e legumes que a pessoa não tinha acesso e passa a ter, é muito significativo. A gente está falando de redução de doenças crônicas, a gente está falando de nutrientes que por hora não chegavam naquela família, naquela pessoa específica e passam a chegar, né? Então a gente está falando de variedade alimentar, saindo da monotonia alimentar, que hoje a gente vê, como a Rê trouxe, essa questão dos desertos alimentares. Então, é um impacto não só a nível nutricional, mas é um impacto também a nível afetivo e emocional também. Muito legal. Bom, a gente vai precisar fazer um intervalinho agora. O papo tá bom, mas daqui a pouquinho eu quero te convidar para continuar aqui com a gente, porque a gente vai voltar a falar mais a respeito do Good Truck, essa iniciativa que é tão importante, que tem feito a vida e a cozinha de tantos brasileiros mais variada e melhor também nutricionalmente. Até já já, fica por aí. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp Cidadania. Hoje a gente está falando a respeito do Good Truck, uma iniciativa muito bacana que faz a mesa dos brasileiros mais colorida, mais variada e também mais saudável. Estou conversando com a Renata de Oliveira, que é a presidente do Good Food, Good, isso. E também com a Rafaela Giovanetti, que é a nutricionista responsável. Renata, vou voltar com você, porque eu imagino que apesar de vocês terem tido sucesso, né, até agora, e que o projeto tenha se expandido tanto desde o início, eu imagino que ainda exista alguma dificuldade pela frente. Eu queria que você comentasse com a gente quais os principais desafios que hoje vocês enfrentam para justamente continuar fazendo esse projeto do Good Truck. Bom, é muito desafiador sempre ter um projeto social no Brasil. Acho que é sempre importante dar esse recorte, principalmente. A gente tem dentro do nosso país uma desconfiança muito grande dentro do trabalho de instituições sem fins lucrativos, mas isso também potencializa na gente, do Good Truck, realmente em querer ser extremamente transparente em todas as iniciativas e em tudo que a gente entrega para as comunidades e também junto às empresas. Então, as dificuldades, elas estão dentro de muitas frentes ligadas ao terceiro setor, quando a gente fala realmente de profissionalização, quando a gente fala de acesso à informação e tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido ótimos parceiros no meio do caminho e conseguido ser destaque aí dentro do setor realmente em muitos desses pontos ligados à transparência, gestão da informação e tudo que tem a ver com os nossos relatórios que são postados mensalmente dentro do nosso site, inclusive, além, é claro, de uma prestação de contas todas pelo nosso Instagram e LinkedIn. Mas, ainda assim, a gente está tendo agora um momento de muita prosperidade em relação à nossa operação
E isso faz com que a gente possa hoje buscar muitos alimentos ainda e incluir novos dias de coleta. E por isso eu aproveito esse espaço aqui para trazer supermercados, varejistas, distribuidores de alimento que gostariam de conversar com a gente, entender como esse processo acontece dentro das suas operações, porque isso é algo que a gente vê todos os dias, assim, toneladas de alimentos sendo desperdiçados em supermercados. E a gente pode ajudar com isso e ainda assim levar esse alimento de forma muito nutritiva para combater a fome. É isso que eu ia te perguntar agora, se ainda existe alguma Então, hoje dificuldade uma de grande encontrar esses dificuldade está parceiros. realmente nessa educação e nesse interesse super. Acho que a gente está, como eu falei, né? A gente está num país que ainda tem muita barreira em relação à doação de alimentos. Fora do país, a gente já tem um aceite muito maior. A gente tem grandes casos internacionais aí de ótimas iniciativas. E no Brasil também a gente tem iniciativas incríveis que vêm fazendo esse transporte desses alimentos. E o Good Truck é uma delas, não a única, mas que a gente vem trabalhando com muita seriedade realmente para conseguir fazer com que esses varejistas entendam que para eles é muito mais vantajoso e muito mais gratificante também fazer a doação desses alimentos do que fazer eles virarem lixo, que é muitas vezes o que acontece. E esse alimento não é lixo, esse alimento é alimento. Esse alimento é algo que pode mudar a vida daquela família que vai receber. É algo que pode realmente ser um grande divisor entre uma pessoa ter uma doença que é voltada para alimentação ou não. Então, acho que um grande momento de você que está assistindo a gente aqui agora, pensar como você conseguiria conectar e onde você consegue se conectar nesse ponto, seja como doador de alimento, seja como doador de tempo, seja como doador financeiro de uma iniciativa que você acredita, porque realmente isso faz muita diferença dentro de uma operação e a gente consegue ter muito mais alcance com certeza mais pessoas do nosso lado, porque sozinhos a gente não vai para lugar nenhum. Então, acredito que unindo empresas, pessoa física, pessoa jurídica, doador de alimentos, tudo é possível para a gente conseguir realmente atingir milhares de famílias, até, claro, o nosso grande sonho, que é acabar com a fome e desperdício para outras causas. Mas a gente precisa de dia para estudar, para se educar. Essas mães que estão com tanta dificuldade para colocar comida na mesa, por diversos motivos que podem acontecer. Então, acho que é um convite para que cada um olhe realmente como pode ajudar e até onde consegue chegar dentro dessas causas, porque apoio a gente sempre precisa e sempre fica à disposição para receber novas pessoas na equipe de voluntários, para receber novos supermercados dentro da nossa operação, para receber novas cidades. A gente está trabalhando em expansão, então acredito que tem bastante coisa ainda para a gente fazer, apesar de, claro, hoje já estar muito melhor do que alguns anos atrás. Ainda tem bastante espaço a ser percorrido. Ô, Rafaela, aí do seu ponto de vista, do ponto de vista nutricional, você ainda enfrenta alguma dificuldade para continuar colocando esse projeto de pé? Nossa, essa é uma excelente pergunta, Bruna, porque quando a gente fala de acesso, né, a frutas, verduras e legumes, a gente tem bastante dificuldade, né? Apesar de a gente entender, né, o que é uma alimentação saudável, equilibrada, acho que essa informação, ela hoje é disseminada, né? Essa informação, ela já acessa muita gente, mas as pessoas ainda têm aquela questão onde o consumo de alimentos que são ultraprocessados, ele é muito alto, né? Então, a gente vê nessas casas, nessas famílias, a alimentação, basicamente 80% dessa alimentação sendo à base de ultraprocessados, né? Então, quando, por exemplo, a gente permite o acesso a alimentos, a frutas, verduras e legumes que não são muito
por exemplo, do convívio, né, das crianças, vai ter uma resistência, né? Então, essa resistência precisa de informação, precisa ser munida de informação, né? A fazer com que essa família compreenda a necessidade desses alimentos estarem nas suas refeições, né? Mesmo que, num feijão, mesmo que dentro de um arroz, né? Mesmo que fazendo uma receita que possa, né, permitir o acesso maior às crianças, por exemplo, uma torta, um bolinho, por exemplo, mas ainda assim precisamos falar sobre a necessidade de se alimentar adequadamente. Então, né, entendendo que o ultraprocessado, ele tem uma carga, né, de açúcares, a sal, né, e todas as outras questões que a gente sabe que tem em excesso nesses alimentos, que podem acarretar né, questões relacionadas a doenças crônicas nessas futuras gerações. Então, essa informação faz parte do processo de educação nutricional, né? Então, por isso que o Good Turkey, nós como time, como nutricionistas propriamente, a gente prioriza, né, que cada nutricionista em cada território atue olhando para essa frente de educação nutricional e possa realmente estar segura de levar estratégias, dinâmicas, acesso, como a Renata falou, abrir uma melancia, trazer um pouco, fazer uma degustação, por exemplo, para que esse alimento possa ser inserido de forma mais harmoniosa nessa rotina alimentar. Eu imagino a dificuldade que você tenha, porque, pegando o gancho no que a Renata disse, imagina uma criança que nunca provou uma melancia, né? Às vezes esses alimentos podem até chegar a lugares que não chegavam antes, mas as pessoas ali, por falta de informação, por falta de vivência, podem também não acolher ou não receber da melhor forma possível, né? Como é que você faz hoje para conseguir manter esse projeto de pé? Você disse que isso ainda é uma dificuldade, mas qual a estratégia que você vem utilizando para continuar com essa luta, com o projeto de pé? Perfeito. Eu acho que mais do que tudo é realmente ouvir, né? A gente é nutrido muito por relações. Eu acho que o Good Turkey ele foi formado por relações e a gente tenta manter cada vez mais isso de pé. Então, as estratégias prioritárias que a gente tem é realmente estar no território e falar sobre alimentação e falar de um contexto não só nutricional, mas falar de um contexto também afetivo dessa alimentação. Por quê? Porque quando a gente está falando de, por exemplo, uma sopa de legumes, a gente está falando também de um acesso a esses nutrientes que estão presentes nesses legumes, mas também em quem fez essa sopa, em quem preparou, em quem dedicou tempo, dedicou disposição, quem montou uma mesa, por exemplo. Então, a gente está falando de muitos aspectos que circundam o processo da alimentação e da nutrição. Então, é extremamente importante que os desafios que a gente enfrenta pode ser superados através de relações, de trocas, de mostrar que a gente não está ali só para falar de nutriente, a gente está ali para falar de afeto, a gente está ali para falar de cuidado, a gente está ali para realmente trazer à tona o que uma melancia, como você trouxe de exemplo, pode servir para suprir as necessidades, por exemplo, de hidratação daquela criança, mas, ao mesmo tempo, quem trouxe aquela melancia, onde ela foi, qual era o território onde ela estava, né? E nesse sentido, então, é através realmente da vivência no território que a gente supera esses obstáculos e faz com que esses alimentos, as frutas, verduras e legumes possam adentrar essa relação da alimentação com mais ênfase. Ô, Renata, quem é a equipe de vocês hoje? A equipe é inteira composta por voluntários. Eu queria que você me contasse um pouquinho do dia a dia de vocês. Como é que funciona desde da parte da manhã até a escolha do fornecedor, até a entrega? Como é que vocês funcionam? Assim, vocês têm sede própria ou tudo funciona de uma forma mais remota, mais online? Me explica um pouquinho, para quem está em casa assistindo a gente, conseguir imaginar a logística de vocês. Com certeza. Na verdade, a gente tem uma equipe que trabalha majoritariamente remotamente, né? Então, hoje eu trabalho remoto, o Rafa trabalha remoto, assim como grande parte da equipe, mas constantemente estamos dentro desses territórios para escuta, para atividades, com essa equipe de administrativa e operacional
onde hoje estamos em 10 pessoas contratadas. E além disso, é claro, como eu trouxe anteriormente, a gente tem 50 voluntários que estão espalhados pelo Brasil e que atuam desde nutricionistas dentro de um lugar bem técnico e trabalham aí em parceria com a Rafa para desenvolvimento desses protocolos e desenvolvimento dessas relações, como também qualquer pessoa pode ser voluntária, colocando ali uma mão na massa, organizando uma atividade junto com a gente, cozinhando junto com a gente. A gente tem atividades também de cozinha e sempre em parceria, tanto com a nossa comunidade, quanto com outros agentes que distribuem e emprestam esses ambientes para a gente, né? De cozinha, de escritório, quando precisa de alguma reunião, enfim. Mas a gente hoje, basicamente, cada um trabalha da sua casa, num trabalho muito parecido com o que provavelmente grande parte da população tem, que é ficar no computador, criar relacionamento online, reuniões. A gente tem uma agenda bem completa de reuniões nesse lugar de gestão de projetos. Então, quem vê, parece que assim, né? O terceiro setor, as ONGs, vão lá, entregam um alimento, vão embora. Então, um trabalho tão tranquilo, tão bonito. É lindo, mas tem muito trabalho por trás. Tem muito trabalho administrativo. E a gente consegue fazer toda essa gestão. Hoje eu faço a gestão da equipe como um todo, mas também a gente consegue e precisa, né, gerar muito dado, muita transparência, fazer e deixar muito transparente todas as atividades que estão acontecendo. Então, o nosso dia de trabalho ele é bem fluido ali, sempre tentando entender as melhores formas também de atender essas comunidades e trazer novos parceiros para dentro da operação. E como é que vocês sobrevivem? Agora falando economicamente mesmo, como é que a Good Truck sobrevive hoje? Vocês precisam de doações? Vocês precisam de voluntários? Vocês têm ainda alguma dificuldade nesse sentido? Ou a ONG já está indo muito bem? Para que as pessoas entendam. E se elas quiserem ajudar também, como é que elas fazem? Com certeza a gente sempre precisa de recurso, né? Acho que a ideia, principalmente no lugar que a gente está, que é um lugar de crescimento, é um lugar de conseguir expandir a nossa operação, é sempre muito importante a gente ter recurso. E quando a gente fala de recurso, ele pode ser um recurso humano, que é uma pessoa que vai voluntariar, que vai estar com a gente. E ele pode ser um recurso financeiro, é claro, que ajuda a gente tanto nos gastos fixos da instituição, quanto no pagamento desses processos logísticos, por exemplo, e também manutenção desses relacionamentos com essa entrega educacional, com as entregas de cestas básicas, entrega de presente para as crianças, enfim, dentro de todas essas frentes. E a gente sempre faz campanhas financeiras abertas o ano todo através do nosso site www.goodtruck.org.br. Através do nosso Instagram, a gente consegue também ter acesso a essa doação online, com todas as plataformas, cartão de crédito, Pix, tudo que a gente já conhece, boleto, inclusive algo muito legal, que é o sistema de assinatura, que funciona ali como uma assinatura que você tem de um streaming ou qualquer coisa do tipo, que você pode programar para o seu cartão de crédito, por exemplo, uma doação que todo mês ela vai acontecer para a causa. E a cada R$ 15 a gente garante uma cesta de alimentos para essas famílias. Então, é muito pouco para muita gente, mas é muito quando a gente fala dessas operações. Então, a gente trabalha sempre hoje com doações e projetos, os projetos muito voltados para desenvolvimento corporativo, pessoa jurídica. A gente trabalha com voluntariados corporativos dentro de team building, com prestação de serviço, e grandes projetos também com empresas maravilhosas que estão do nosso lado hoje e conseguem realmente nos apoiar também dentro desse processo. E é claro, a gente já falou aqui bastante da importância da doação do produto. Então, a gente abre doações também para a cesta básica. Então, a gente tem bastante gente que junta ali no prédio, faz aquela caixa de alimentos para que o pessoal consiga recolher. E a gente faz essas entregas. Então, possibilidades são muitas e a gente fica super à disposição para entender a cada caso como cada um está disposto a ajudar, porque o mais importante é ajudar. E se você tiver qualquer vontade, você que está assistindo a gente, qualquer vontade de participar da nossa operação, conhecer mais,
está dentro disso, ou doar valores financeiros, alimentos, entre em contato com a gente. A gente tem uma pantraia, a gente consegue seguir contato, principalmente por lá. Como é que as pessoas fazem para encontrar vocês, Renata? Vocês têm alguma rede social que vocês usam mais? Como é que elas podem localizar assim mais facilmente? Instagram. Instagram é o que a gente mais usa, @GoodTruckBrasil, Good com 2 Os, Truck com o K no final. Mas também estamos no LinkedIn, estamos no Facebook e tantas. Legal. Bom, dito isso, Rafaela, minha pergunta para você é: como é que você conheceu a Good Truck? E quem era a Rafaela antes do projeto e quem é hoje? Quais as principais mudanças que você observou em você como ser humano, fazendo parte aí dessa onda, né, de amor? Nossa, bom, vamos lá. Eu acho que eu sou uma nova pessoa, com certeza absoluta. Acho que eu vou começar por essa parte. Tenho isso muito claro, né? Porque a partir do momento que você acessa, né, outras histórias e outras realidades diferentes da sua, não tem como você não sair impactado disso. Então, acho que até aproveitando o convite que a Renata está falando, é importantíssimo que a gente acesse e experimente outras realidades diferentes da nossa. E com isso, eu entrei há mais de 4 anos no Good Track como voluntária. Então, sempre fui muito engajada na causa, no sentido de olhar para o desperdício de alimentos. Acho que isso dentro da nutrição é um pouco esquecido, confesso. E sempre eu saí com um questionamento da faculdade. Como que eu vou falar de alimentação saudável? Como que eu vou falar para que alguém se alimente adequadamente se a pessoa não tem acesso a esses alimentos? E aí o Good Truck chegou até mim. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou me engajar. E desde então eu sou uma apaixonada pela causa e luto sim para que a gente possa dar mais visibilidade para isso e tanto mudar a nossa própria vida, né? Mas mudar também as realidades que a gente acessa. Então, o acesso aos alimentos é o que o Good Truck leva. E mais do que isso, hoje, a gente está intuído aí para levar também informação, levar acolhimento, levar uma visão diferente sobre o que é o alimento. Então, é isso. Uma curiosidade que me veio aqui, ouvindo você falar, esses alimentos que as pessoas recebem é uma cesta padronizada? É isso que vem dentro dessa cesta? Conta para mim, Rafaela. Então, não necessariamente é uma cesta padronizada. Hoje, né, a gente entende como a cesta básica algo que é mais acessível, de fato, mas a gente realmente, no projeto Logística do Bem, por exemplo, esses alimentos são in natura, né? Então, são frutas, verduras e legumes vindos aí desses varejistas propriamente, mas quando a gente faz ações, por exemplo, ações de Dia das Crianças, Natal, a gente atua também com o apoio dessas pessoas, né? Então, pessoas físicas, de fato, ou pessoas jurídicas que normalmente vão dar arroz, feijão, então os alimentos básicos, né? Não perecíveis, no caso. E aí a gente realmente faz um manejo de acordo com o perfil da comunidade e faz essa distribuição para as famílias, para que isso alcance todas as famílias daquela comunidade. Então, não necessariamente é algo padronizado, mas é algo que, de fato, tem que ser igualitário para todas as famílias que a gente está acessando. Renata, e como é que você se sente hoje à frente de um projeto tão importante que está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas? Você mudou também como ser humano do início para cá, desde que você faz parte do Good Truck? Com certeza, eu também entrei como voluntária dentro do Good Truck, fui conquistando muita coisa, e acho que quando eu falo em conquistar, é de conquista mesmo, pessoal, profissional. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, e realmente, quando eu ia fazer muito mais do que eu estava fazendo da causa que eu já atuava. Então, o projeto, ele me fez brilhar os olhos, assim, num momento tão delicado, que foi o momento da pandemia da Covid-19,
e eu realmente me vi como uma nova pessoa e é muito, é muito diferente, né? Acho que gera muita curiosidade em todo mundo e ainda sendo uma liderança feminina tão jovem, eu vejo quanta coisa a gente pode mobilizar e quanto a gente pode ser um agente de mudança muito importante, independente da sua formação, independente daquilo que você acredita, o como a gente pode realmente ativar isso dentro da nossa personalidade, o como você se encontrar dentro de uma causa também pode fazer com que você faça coisas grandiosas. Então, eu assumi o Good Truck como diretora tem quase 3 anos e eu percebi o quanto que o Good Truck também cresceu junto comigo dentro desse processo de amadurecimento e o como a gente está crescendo ainda juntos e quanta coisa a gente ainda pode construir e quanta gente a gente precisa acessar. Então, é muito legal e muito bonito ver tudo isso florescendo, tudo isso realmente como frutos do nosso trabalho, ver a equipe crescendo, vendo os reconhecimentos, fomos premiados como melhor iniciativa de redução de desperdício de alimentos do país pelo Prêmio do Pacto contra a Fome no ano passado, por exemplo, e tendo acesso a tantas empresas realmente incríveis, com acelerações, conhecimento, valores financeiros. Acho que a Renata nunca pode dizer que é a mesma diante de conhecer o Good Work para agora, porque realmente é um crescimento profissional e pessoal extremamente importante e é muito legal ver a gente crescendo junto, assim. A gente está chegando ao fim do Alesp Cidadania de hoje, mas antes, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos projetos que vocês têm em andamento. O que você pensa para o Good Truck daqui a um tempo? Qual a sua visão assim, de futuro? Qual que é o seu sonho para esse projeto? O nosso sonho, como eu já trouxe anteriormente, é que não exista mais fome e desperdício de alimentos no país. É com certeza algo extremamente ousado. A gente sabe que sozinhos a gente não vai conquistar, então a gente está sempre trabalhando em rede para isso. Mas esse seria o grande sonho. E para isso, a gente hoje desenvolve diversas iniciativas. A gente conversou de algumas mais do que outras aqui hoje, mas a gente tem o Logística do Bem com a entrega dos alimentos, a gente tem os Saberes e Sabores com a entrega de conteúdo nutricional para a comunidade, a gente tem atendimento nutricional que a gente está desenvolvendo agora dentro da nossa operação, a gente tem a parte de voluntariado e educação voluntária, que é muito forte como iniciativa também do Good Truck. A gente tem uma iniciativa de dados e transparência com pesquisas comunitárias para entender o grau de insegurança alimentar das famílias através da escala brasileira de insegurança alimentar. Então, a gente tem muita iniciativa acontecendo e a gente acredita que a soma de tudo isso é a conexão e o alimento realmente no centro dessa grande transformação. Então, o nosso grande sonho é expandir, é estar em todos os cantos do Brasil até não ser mais necessário e que a gente consiga realmente aumentar o número de famílias atendidas de forma progressiva para que a gente consiga realmente chegar em territórios que são menos acessados, para que a gente consiga trazer qualidade alimentar e segurança alimentar para, quem sabe, milhares de famílias muito em breve e com um trabalho muito recorrente, que é essa ideia, que eles possam contar com a gente para receber aquele alimento toda semana e saber que o Good Truck sempre vai estar do lado deles para que eles possam se alimentar e que eles não precisam passar mais fome. Eu acho que esse é o meu... Muito bem, eu conversei com a Renata de Oliveira Gonçalves e com a Rafaela Giovanetti, presidente e nutricionista da Good Truck. Gente, muito obrigada pelo papo e parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação. E para você que nos acompanhou até aqui no Alesp Cidadania de hoje, eu agradeço pela sua companhia e te espero no próximo Alesp Cidadania. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau.